Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João 13, dos versículos 36 ao 38, e é aqui uma passagem onde Pedro é avisado por Jesus a respeito de coisas que iriam acontecer quando ele fosse preso e condenado injustamente pelos romanos por conta de uma trama dos líderes judeus. Pedro pergunta para onde Jesus ia, e Jesus diz para ele que o lugar onde ele estaria, Pedro não poderia estar ainda. E aí Pedro responde que está pronto a morrer por Jesus. E Jesus no 38 responde: está mesmo? Pois eu afirmo a você que isto é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E essa lição de Pedro aqui fica para nós como um exemplo de que nas condições concretas, nas condições possíveis para que cada um de nós caia em tentação, para que cada um de nós erre, nós possivelmente cairemos. Eu já até falei isso algumas vezes na igreja, mas nós nunca podemos duvidar da nossa capacidade de fazer coisas extremamente erradas, coisas extremamente fora da nossa capacidade até mesmo de imaginação, Porque o ser humano, nas condições corretas, ele é capaz de quase todas as coisas. Então, é claro, cada um tem uma tendência para algo, cada um tem uma tendência para pecar em uma área da vida ou em determinada coisa. Isso acontece mais para uns do que para outros, Em algumas áreas afetam mais, uns são mais afetados em umas áreas, outros são mais afetados em outras. Então nós nunca devemos entrar na zona de conforto, na segurança, na nossa própria segurança de que não iremos cair, não iremos fazer determinada coisa. Porque e isso também vale para não apontarmos os dedos para os outros, Porque muitas vezes nós olhamos o erro no outro, mas nós mesmos, nas condições satisfatórias para cometer uma determinada coisa, nós faríamos igual, muitas vezes. E Pedro aqui, ele não se enxergava negando conhecer a Cristo. Mas no momento em que o medo tomou conta dele, o medo da morte, o medo de ser preso, enfim, no momento em que isso tomou conta dele, ele foi capaz de negar a Cristo, de negar que conhecia Jesus, para que não corresse risco de ser preso, de sofrer algum tipo de represália, enfim. Mas aqui, ele não imaginava isso. Senhor, eu estou pronto a morrer pelo Senhor. Por isso que nós devemos sempre apoiar as nossas forças em Cristo. Nós devemos sempre pedir que Ele seja a nossa fortaleza, que Ele seja o nosso corretivo, que Ele seja o nosso espelho e que nós possamos agir determinados por Ele, para que esse tipo de coisa aqui que aconteceu com Pedro não aconteça conosco. Então, essa passagem de hoje serve para nos lembrar acerca da nossa natureza inconstante enquanto seres humanos. Nós somos inconstantes, o que nos torna constante é Cristo. Então, se nós formos na força do nosso braço, nos apoiar no nosso vigor, nos apoiar no momento bom da vida em que vivemos, nos apoiar unicamente na animação para, por exemplo, fazer as coisas de Deus, uma hora isso tudo vai passar. Uma hora a animação acaba, uma hora a vida está tudo bem, de repente fica tudo mal. E aí o nosso fôlego, o nosso ânimo para fazer as coisas diminui, porque nós estamos apoiados na nossa própria força. E a nossa força tem que ser em Cristo. Nós devemos fazer o que fazemos por Ele. Nós devemos ser quem nós somos, não por nós mesmos ou pelo que as pessoas falam que devemos ou não ser ou fazer, mas movidos, motivados e sustentados por Ele. Do contrário, nós vamos cair na inconstância de Pedro.
Quantas pessoas nós já não vimos, não nos lembramos, que começam a fazer as coisas e logo depois param? Porque elas não estão fazendo por Cristo e para Cristo. Estão fazendo por pessoas, para o seu próprio ego, porque tem tempo sobrando naquele momento da vida. E nós não devemos levar a obra de Deus dessa forma. Nós devemos assumir um compromisso com Cristo. Eu vou fazer as coisas na igreja porque eu assumi um compromisso com Cristo. Não com o pastor, não com os meus irmãos, não comigo mesmo. Embora tudo isso também seja muito importante e seja válido. Então que hoje nós estejamos nos fincando em Cristo através desse exemplo aqui. Nós não podemos nada pelas nossas próprias forças, nós somos inconstantes, nós somos fracos, somos falhos, e nós nas condições boas, né, nas condições perfeitas para cometer um erro, nós o cometeremos. Qualquer coisa, nós somos capazes das piores coisas possíveis, mesmo que nós não às vezes consigamos imaginá-las, ou às vezes até imaginamos, né? Mas falar, esse pecado eu nunca vou cometer. Nas condições propícias, sim, nós podemos. Então, tudo isso nós devemos fazer por Cristo, nós devemos nos fincar em Cristo. Ele deve ser a nossa motivação e deve ser a nossa finalidade, deve ser quem nos sustenta. Se nós somos fortes porque estamos nele e devemos pedir a ele que nos mantenha firmes nos nossos propósitos, naquilo que precisamos fazer, que devemos fazer, e para não errarmos, para não pecarmos. Deus abençoe você. Até amanhã.